Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2017. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários pela TV Infomoney. Eu sou o professor Arthur Vieira de Moraes. Você acompanha ao vivo. Se você não está vendo ao vivo, é fim de semana, está vendo gravado, boa tarde, boa noite. O importante é que você assista, acompanhe e compartilhe e conte para os seus amigos do programa Fundos Imobiliários. Muito bem. Hoje, início de mês, dia de carteira recomendada. Daqui a pouco a gente vai ver a carteira de fundos imobiliários para fevereiro da Ativa Investimentos. Mais uma vez conversei com o Felipe Soares. É daqui a pouco. Antes, como de costume, os meus destaques. Essa foi uma semana um pouco mais tranquila em relação a fatos relevantes, mas sempre tem alguma coisa para trazer, né? E hoje de manhã saiu um fato relevante aí que até mexeu um pouco com o mercado. O fundo TB Office, que é o TBOF11, administrado pelo BTG Pactual, comunicou ao mercado que recebeu uma proposta de compra do imóvel, do imóvel Tower Bridge Office, que é o único que pertence ao fundo. A Fosun fez uma oferta para comprar o imóvel por 703 milhões e 500 mil reais. Então o administrador deixou claro que a decisão vai ficar para uma Assembleia Geral de Cotistas. Por enquanto esse fato relevante foi só para dar ao mercado a notícia toda. Tem alguém querendo comprar e por tal preço. Mas ele não vai decidir sozinho a venda, se vai avaliar a proposta e se resolver que vale a pena, vai primeiro consultar a Assembleia de Cotistas para que, então, você que é dono do fundo, que é dono do patrimônio, tome a decisão se vale a pena vender por esse preço ou não. Isso mexeu com as cotas, claro, valorizaram no mercado secundário hoje mesmo. Depois, outros dois fatos relevantes. Ao longo da semana, o Europar, que é administrado pela Coinvalores, é o Euro 11, o fundo da famosa torre de testes de elevadores, que eu sempre falo em todas as aulas, ele anunciou uma nova emissão de cotas, um valor pequenininho, aí de 5 milhões de reais, e por fazer uma nova emissão, quem já é cotista vai ter direito de preferência. Então, quem era cotista, quem amanheceu cotista desse fundo no dia 31 de janeiro, vai receber aí o seu direito de preferência. O que é isso? Se o fundo está emitindo novas cotas, você cotista tem direito de falar, opa, eu quero, para não ser diluído. Se você não quiser exercer o seu direito, não tem problema, não exerça, alguém vai subscrever em seu lugar. Mas você tem direito de preferência, é oferecido para você primeiro. E um outro fundo que anunciou um fato relevante bem parecido é o fundo Eldorado, o Eldo 11B de Balcão, que é o fundo que é dono de uma participação no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo, super conhecido. Também vai fazer uma nova emissão de cotas, num valor de 16 milhões e 200 mil reais. E da mesma maneira, os cotistas vão ter direito de preferência. Mas a data base é outra, é dia 23 de dezembro de 2016. Então, se você é cotista desse fundo, esse fundo tem pouca liquidez, quase não sai negócio em bolsa. Se você é cotista desse fundo ou do Europar, atenção aí para os prazos para exercer ou não o seu direito de preferência, ok? Já entra no ar a entrevista. Hoje a entrevista é gravada. Para quem se lembra, o Felipe Soares fica lá no Rio de Janeiro. A gente fez há 2 meses atrás ao vivo, tivemos alguns problemas, então por garantia, dessa vez vai entrar gravada a entrevista, assim você vai poder acompanhá-la sem nenhum problema, sem nenhum susto. Quero dar mais um recado. Falando em susto, problema, imprevisto, na semana passada eu estava aqui com o Eduardo Casassa, que veio falar sobre os certificados de recebíveis imobiliários. Foi uma conversa muito bacana, recebi retornos, assim, muitos elogios durante a semana. Quem assistiu gostou, assista você também. Mas se você assistir, você vai perceber que eu nem terminei o programa, não me despedi dele. Acontece que teve um apagão aqui na região e a gente ficou sem luz, o programa acabou assim, abruptamente. Então eu queria até mostrar aqui, não deu tempo na semana passada, o livro aqui do primeiro prêmio Lares ABCIP do Secov. É um livro que tem uma série de artigos acadêmicos que foram apresentados na convenção da Lares. E dentre eles tem os finalistas e os vencedores, né, os vencedores do prêmio. Um dos artigos que ganhou o prêmio foi justamente um artigo do Casassa sobre os certificados de recebível imobiliário. Então vale a pena para quem tiver interesse, o artigo do Casassa, claro, e vários outros aqui que falam sobre fundo imobiliário, sobre securitização, até sobre a LIG, que ainda não saiu do papel, é uma boa,
já dei uma boa olhada. Muito obrigado, Casassa, pela entrevista e muito obrigado pelo livro também. Grande abraço para você. E o meu último recado, antes da gente falar da carteira recomendada, é sobre o curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Então, o mercado de fundo imobiliário está aquecendo, bastante alta no ano passado, boas projeções para esse ano. Quer investir? Aprenda antes de investir. Faça o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, um curso que tem cerca de 9 horas de conteúdo, separados em aulas de 40 minutos. Você vai aprender tudo, vai entender o que é o fundo imobiliário, vai entender aonde eles investem, qual a diferença de um fundo que investe em CRI para um fundo que investe em shopping, por exemplo, e vai aprender a montar a sua carteira de investimentos e, por fim, a fazer toda a parte da tributação, a pagar o imposto de renda, a declarar na declaração de ajuste, tudo isso separado em aulas de 40 minutos, mais ou menos 9 horas no total. Você pode apontar o seu celular para esse QR Code e já chega lá, ou então, se você prefere o seu desktop, eu vou te mostrar como que faz. Ó. No site do Infomoney, pode pôr o site no ar, por favor, Lucas. Não apareceu aqui. Aí. Agora sim. Site do Infomoney, basta clicar aqui em menu, encontrar a página de cursos. Chegando lá, ó, cursos online do Infomoney. Tem uma série de cursos e não para de aparecer mais bons cursos. Você vai encontrar aqui um pouco mais para baixo o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clicou aqui no Saiba Mais, tem todo o conteúdo programático, como você faz para comprar, como que faz para desistir se quiser. Enfim, como eu disse, aprenda antes de investir. Vale a pena, você economiza tempo, você economiza o seu dinheiro. Tá legal? Esse é o recado que eu tinha para dar. Vamos lá? Carteira recomendada? Vai entrar aí a entrevista, a gente vai acompanhar juntos e depois eu volto ao vivo para fazer o encerramento. Acompanha aí. Felipe, boa tarde. Obrigado mais uma vez por nos atender. E da última vez que a gente se falou, nem faz tanto tempo assim, foi há 2 meses atrás, a situação era bem diferente, hein? De lá para cá, a situação macro e eu diria principalmente as expectativas mudaram demais. Então eu queria saber como que está isso dentro da sua análise, né? Falar um pouco dessa parte macro, para que depois você possa nos mostrar novamente a carteira e o seu racional, que certamente o pessoal quer acompanhar. Claro, bom dia, Arthur. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui nesse programa. Vamos comentar um pouquinho então do cenário macro que a gente tem aí. Temos taxa de juros, né? O Banco Central surpreendendo, né? Acelerando com os juros e uma inflação com uma queda que já estava na hora, né? Estamos há 2 anos aí rodando em recessão. Então, um cenário de intensificação desse ciclo positivo aí, especialmente para imobiliário, né? E sem dúvida isso afeta os FIIs, que acabam sendo um pouco de renda fixa sempre, né? A maioria dos FIIs são desse modelo que você compra o imóvel e recebe o dividendo. Então, o FII tem um traço de renda fixa marcante e conforme as curvas futuras vão fechando, ele aprecia, assim como uma LFT ou um título de renda fixa qualquer. Então, eu acho que é isso que a gente está vendo aí. A gente tem uns FIIs assim, bem mais seguros que já estão mais ou menos no preço e a batalha agora é encontrar aqueles FIIs que têm uma vacância um pouco maior para a gente se posicionar para se beneficiar aí de um momento em que a economia real reflete essa boa situação que tem acontecido na economia financeira, né, de queda de juros e queda de inflação. E melhora de expectativas, né? Eu sei que você assiste o programa Fundos Imobiliários e assistiu aqueles que a gente fez com os consultores, com a JLL, com a Engibank, com a Hotel Invest, com a Abrace. Eu sei que você está acompanhando tudo isso. Então, toda essa melhora no cenário macro tem trazido também uma melhora das expectativas. Já já a gente vai falar da sua carteira, mas tem um pouco de tudo isso lá dentro, né? Tem shopping, tem logística, tem escritórios, um bom peso em escritórios e tal. Então, além como você bem disse, essa parte da renda fixa, né, o fundo imobiliário tem essa característica de ser um ativo de renda variável, inequivocamente,
mas que traz na sua precificação muita influência da renda fixa e da taxa de juros. Então a gente está vendo dois cenários, né? A taxa de juros para baixo e, por outro lado, uma expectativa de melhora na economia real que faça com que os imóveis voltem a ser atrativos, em que os locatários voltem a buscar espaço. Então eu queria que você falasse um pouco dessa expectativa. A gente sabe que no Rio de Janeiro a situação está um pouco mais difícil do que aqui em São Paulo, mas o que você tem acompanhado em relação à economia real, sua expectativa de que os fundos vão conseguir manter a distribuição no patamar que tem hoje? Essa distribuição ela tende a aumentar, ela tende a cair? Como é que você está enxergando isso? Bem, isso que você falou com certeza se aplica, né? A gente tem a componente da renda fixa, que é negociada, é precificada de uma forma muito comum pelo mercado, né? Você tem uma curva de juros futuros que reflete as expectativas em relação aos juros dos agentes de mercado. Então, quando os juros de hoje caem, os juros futuros acabam caindo também. Mas essa componente da expectativa do mercado imobiliário também é bastante forte, né? E aí que entra a questão da vacância que eu tinha mencionado agora na resposta anterior, porque se você tem um fundo, um build to suit, por exemplo, que ele não tem vacância, né? Ele está ocupado pelo próprio agente que participou da estruturação dele. É, quando você tem um cenário de melhora, acaba que o potencial de apreciação não é tão grande, porque você não tem espaço para melhorar. Mas um fundo de laje, por exemplo, que é um dos setores que foram mais afetados, laje corporativa, foi um dos setores que foram mais afetados, sem dúvida, pela crise, pela retração do crédito e pela retração da atividade econômica. Esses fundos acabam com bastante vacância e aí você tem um espaço para que o fundo possa melhorar, né? A expectativa é um ponto importante porque a gente está falando de FII, que é um produto que negocia em mercado líquido, né, em bolsa. Então, conforme as pessoas começam, basta as pessoas passarem a achar que tudo vai melhorar, né? Elas começam a ver sinais na economia financeira e aí elas têm expectativas de que isso vá se refletir na economia real. E só isso já é o bastante para você ter uma pressão compradora aí, para você ter uma melhora nos preços, né? Então, como sempre, o mercado financeiro, a economia financeira antecipando o que acontece na economia real, né? Isso, obrigado, entendido. Então, dado essas primeiras explicações mais gerais, mais macro, né, eu queria de fato entrar na carteira recomendada. Eu queria que você mostrasse os seus ativos e explicasse mais uma vez aquela sua lógica de como você divide os fundos, né, por gestão, por build to suit, por papel, enfim. Vamos mostrar a sua carteira e gostaria que você começasse a explicar já essa sua primeira forma de dividir, essa sua forma peculiar de raciocinar a respeito da divisão da carteira. Vamos lá, então. Vou explicar um pouquinho desses quadrados aí. Eu sou um cara de ações, tá? Eu trabalho aqui na Ativa primordialmente como analista de ações e é uma coisa muito importante na análise de ações você definir o setor e o perfil de risco e como é que ele funciona. E a gente tenta um pouco aplicar essa lógica dentro dos FIIs para diferenciar, para classificá-los, né? Para tentar alinhar a nossa composição de acordo com o nosso cenário macro. Então, e de acordo com a própria tendência da casa, tá? Aqui na Ativa a gente é uma casa bastante conservadora e a gente vai ter sempre uma carteira que erra um pouco mais para o lado conservador e vai muito bem em cenários muito ruins. É, Nessa linha, eu separei aí em quatro porções a carteira. A primeira seria de lajes corporativas, que é a porção que é mais afetada por uma crise, né, por um cenário de baixa atividade econômica, porque o primeiro fator que acontece é empresas fechando, empresas renegociando aluguel. Então, essa parte de lajes corporativas a gente alterou recentemente, a gente alterou em novembro, tá? Porque conforme ao longo de 2016 a curva de juros foi fechando, aqueles ativos que eram muito bons, eles foram refletindo isso, e nós tínhamos muitos ativos com alta qualidade que estavam com preço alto e ficaram com preço cada vez mais alto. Então, conforme a curva fecha, esses ativos vão valorizando, e aí a gente começou a ver menos potencial de apreciação nesses ativos, e começamos a procurar ativos que tenham mais vacância, né? Para quando a economia real melhorar, a gente se aproveitar dessa melhora através da melhora na vacância, enfim, mais atividade econômica, mais agentes alugando imóveis.
Então, falando um pouquinho sobre os fundos de lajes corporativas, a gente tem uma boa parte da carteira aí em lajes corporativas e é um segmento bastante exposto, né, à atividade econômica, enfim, conforme as empresas vão sendo sensibilizadas, elas vão ou fechando e saindo dos imóveis ou renegociando os contratos, o que torna esse segmento mais exposto, né? Então, nós tivemos aí em 2016, ao longo de 2016, uma normalização da taxa de juros, né, da expectativa dos juros e da expectativa de atividade econômica. Passamos por uns meses bem apertados aí no início do ano, e conforme isso foi acontecendo, a nossa carteira que estava extra conservadora para sofrer menos durante esse período lá em 2015, foi se valorizando cada vez mais, e ao longo de novembro a gente começou a avaliar que podia valer a pena se expor um pouco mais a risco, porque afinal de contas a expectativa da economia já estava normalizada, e aí a gente poderia começar a se beneficiar de uma reflexão desse fato na economia real, né? Então, de fato, as vacâncias melhorando. E aí começamos a procurar fundos com uma vacância um pouquinho mais acentuada. Chegamos aí no PRSV, no Presidente Vargas, e no FMOF. Colocamos esses fundos na carteira, junto com o TEBOF, faz a parte de lajes corporativas da nossa carteira, a parte mais exposta à apreciação, aquela parte que está com preço mais abaixo e com uma vacância maior. Temos a segunda parte, que é a parte de gestão ativa, né? São os fundos aí do Credit Suisse, que é um gestor famoso pela gestão ativa. Então, são fundos que cobram uma taxa de ADM muito alta, né? E em contrapartida, eles estão aí sempre tentando comprar e vender os ativos para fazer uma receita a mais, né? Então, temos o fundo de shops, que é o BS, o fundo de lajes, que é o RE, e o de galpões, que é o LG. Os três fundos têm essas características. São fundos muito interessantes porque aqui na Ativa a gente acha a gestão da gestora muito competente. Eles conseguem fazer negócios que geram o que a gente chamaria de alfa, né? Um retorno adicional aí para o cotista, e acabam mais que se pagando, né? Mais que pagando essa taxa de ADM atipicamente alta. É por isso que a gente colocou eles na carteira. Estamos bastante expostos a esses fundos. O nosso terceiro quadrinho aí seriam os Build to Suit, o AF11 e o FCFL, o Faria Lima, né? Os dois são no setor educacional. Explicando um pouquinho o que é Build to Suit, né? O Build to Suit do inglês, né? Feito para encaixar aí. São os fundos em que eles são concebidos, criados e feitos sob medida para uma operação específica, para um cliente específico, para um imóvel específico, e que vai estar comprometido com esse contrato ao longo de de um longo período. Então, no caso, temos o F11, que é parte da Anhanguera, e o FCFL é parte do INSPER. Os dois estão no setor educacional, são fundos de campus, né, de faculdades. E nós gostamos muito desses fundos. Eles têm um preço muito elevado, né, vacância zero, porque a própria empresa educacional aluga os imóveis, um preço elevado, um yield bastante elevado, tá? Porque, afinal de contas, se ele tem vacância zero, ele está sendo 100% alugado, o que significa que ele está pagando uma receita bastante generosa. Então, essa é a parte que seria mais conservadora da carteira, tá? E a quarta parte são os fundos de papel. Nós não costumamos dar uma olhada assim em fundos de papel com esse detalhe, preferimos sempre fundos de tijolo, especialmente porque os de papel geralmente são bastante pulverizados e a gente não consegue ter uma visibilidade boa em relação ao que tem nesses CRIs. Geralmente são CRIs, né, que estão nesses fundos de papel, mas o MXRF, por um acaso, a gente deu uma estudada e achou bastante bom. O preço está super adequado e paga um yield bastante aceitável, né? Então colocamos um aí para ser a parte mais renda fixa da carteira, né, junto com o Build-to-Suit. E essa que foi a nossa lógica para montar essa carteira aí, colocando um pouco mais de risco, né, de exposição à atividade econômica, para se aproveitar de uma expectativa de melhora agora em 2017. Ou seja, uma carteira que não visa uma estratégia específica isoladamente, né? Você consegue diversificar mesclando renda com os contratos atípicos mais duradouros e uma possibilidade de ganho de alfa, até como você disse, de um ganho acima do mercado com a valorização desses fundos com alta vacância, né? Então a parte mais conservadora
e uma parte um pouco mais apimentada, vamos dizer assim, e que isso então consiga entregar ao longo do ano algo que seja interessante. Eu poderia dizer assim, para algum tipo de perfil, ela se encaixa melhor para um perfil mais conservador ou para um perfil mais arrojado, ou ela foi pensada mesmo para conseguir coincidir essas duas demandas do mercado, vamos dizer assim? Então, a nossa carteira é pensada mais para um cliente com perfil um pouquinho mais conservador mesmo, né? Mesmo com a questão dos fundos de laje corporativa, acaba que a nossa prioridade é olhar o imóvel, né, em si e avaliar se ele está num lugar que é privilegiado. Então, é sempre a primeira coisa que a gente olha é o lugar do imóvel, porque imóveis em lugares privilegiados vão estar sempre em demanda alta. Então, mesmo que seja um lugar que não seja o melhor do mundo, porque afinal de contas a gente está procurando essencialmente valor, né? A gente não está procurando o melhor ativo, a gente está procurando o melhor ativo para o preço que ele negocia. Sempre temos em vista o lugar. E o segundo ponto é mais o preço mesmo, porque a nossa ideia é procurar o ativo que está com um preço que descola do valor dele, né? Então, pode ser ele um ativo de perfil arriscado, pode ser ele um ativo de perfil conservador. Então, se ele tiver com preço muito caro, a gente não vai comprar, e se ele tiver com preço barato, a gente vai sempre tentar colocar ele na carteira. Se for muito arriscado, a gente pode até colocar com um peso menor, mas todos os ativos que têm, na nossa concepção, um preço um pouco descolado do valor, é o que a gente vai preferir colocar na carteira sempre. Então, aí ajusta o risco do ativo de acordo com a composição da carteira. Interessante. E aí você, pegando este gancho de falar de valor e tal, e de preço interessante, eu vi que você trouxe três gráficos que ajudam quem está assistindo a entender seu racional. Então eu já vou pedir para você explicar, eu vou pôr aqui na tela o primeiro que fala daquela relação entre o preço e o valor patrimonial. E aí se você puder explicar, para quem está em casa assistindo, vejam que são os mesmos fundos que ele acabou de citar na carteira, ele traz agora uma análise detalhada de cada um desses fundos. Então, começando por esse indicador do preço sobre o valor patrimonial, Felipe. Então, o que que nós temos aí? Conforme a gente meio que esperava, né? Os fundos de laje corporativa acabam sempre tendo um preço mais descontado sobre o valor patrimonial. A gente passou por uma rodada de reavaliação de imóveis agora em dezembro e esses fundos foram visitados por consultorias que reprecificam, né, o valor contábil dos imóveis. E o que aconteceu nesse período? Eles tiveram um preço mais jogado para baixo. Então, o patrimônio líquido desses fundos acabou indo para baixo, o que faz com que esse nosso indicador vá um pouco para cima. Mas no ano passado, esses fundos mostravam um desconto um pouco mais substancial, né? Então, nessa medida, o valor patrimonial acaba ajustando de acordo com a situação de mercado e o indicador acaba variando de uma forma que talvez não seja muito bacana, mas todos esses indicadores que são avaliados têm que ser olhados em conjunto, né? Todos eles têm que contar a mesma história para você ter um bom case de investimento. Se você tem um indicador contando uma história e o outro contando outra, está na hora de procurar no contrato para ver se tem renda garantida, está na hora de procurar nos termos dos aluguéis para decifrar a razão por que isso está acontecendo, né? E se você não consegue decifrar, significa que você achou pode ter achado aí um bom case de valor, um bom ativo fora do preço, né? Algo que eu sempre uso também dessa maneira, viu, Felipe? Pelo que eu entendi, o preço sobre o valor patrimonial, na minha opinião, ele não é o último indicador, ele é o primeiro, mas a tomada de decisão não é só por isso, né? Ele pode te indicar um bom motivo para sair estudando mais um determinado fundo, né? Mas não é só porque está mais alto ou está mais baixo que a gente vai sair investindo nele ou vendendo o fundo, né? Começa a análise por aí e depois vai entender porque pode ter um motivo que explique essa diferença entre uma coisa e outra, né? Mas falando da vacância, um outro indicador que eu sei que você está acompanhando, vou colocar no ar o seu gráfico, então peço agora que você explique a partir da vacância o seu racional. Ah, perfeito. Então, a questão da vacância é mesmo o que, na nossa visão, dá o potencial de apreciação do fundo
dentro da economia real, né? Então a gente tem aquela explicação toda de taxa de juros, a gente está falando de economia financeira, né? Mas na economia real, que tem o imóvel sendo mais alugado e pagando mais aluguel para isso ser distribuído como rendimento, para ele ser mais alugado, ele precisa ter imóveis vagos para alugar, né? Então ele precisa ter espaço para melhorar. E por isso que imóveis com vacância alta, fundos com vacância alta, acabam sendo um bom investimento para um momento que você acha que a economia real vai dar uma melhorada. Então, a gente já esperava, os de lá acabam tendo a vacância mais elevada agora, que é um momento de vale, né, da economia. Então, super normal o que a gente está vendo aí nesse gráfico. Os fundos de galpão e shopping têm uma vacância bem menor, tá? Então, vai da natureza do imóvel e também pelo fato de que esses três aí do Credit Suisse são gestão ativa, então dá para perceber que a laje corporativa do HGRE tem uma vacância menor do que a média e, evidentemente, que os fundos Build to Suit não têm vacância nenhuma, porque eles foram construídos especificamente para um locatário. Então, portanto, esse locatário ocupa 100% de acordo com o contrato e vai continuar ocupando até o vencimento. Então, é basicamente isso. O que a gente tem aí na carteira é um aumento da vacância média, com a inclusão do PRCV e a inclusão do FMOF, que acaba dando um potencial de valorização melhor para a carteira. E por fim, o yield, né, que é o que muita gente olha, não é que muita gente olha, é o que todo mundo, no fim das contas, quer saber, né, quanto que eu vou ter de retorno dos meus rendimentos mensais. Não é o principal interesse daquele que faz a estratégia de compra de vacância, mas numa carteira conservadora, como você dizia, o papel do rendimento é muito importante. Então, o yield vai ser quantos por cento vai render a minha carteira de fundos imobiliários, né? Então, o último estudo que você traz aqui é justamente esse gráfico do yield. Eu já estou colocando na tela, vou pedir para você também explicar de acordo com os seus estudos aí. Então, a questão do yield é interessante ser vista junto com a vacância, né? Então, se eu tenho um imóvel com uma vacância muito alta, especialmente laje corporativa, que é um tipo de imóvel que paga um condomínio muito alto, geralmente, eu não só tenho, eu não recebo uma boa parte dos aluguéis que eu deveria estar recebendo, como eu tenho que arcar com aquele custo do condomínio e do IPTU, e acaba que o yield desses fundos que tem vacância alta é baixo. E essa é uma das razões para eles serem descontados, né? Ele paga pouco rendimento e por isso ele fica descontado. Então, a gente está vendo aí no gráfico o que mais ou menos esperado. O laje corporativo do Credit Suisse sinalizando aí aquele alfa que a gente tinha comentado, né? Vindo da gestão ativa, então eles estão constantemente fazendo negócios que geram valor, né? Basicamente comprando mais caro do que venderam os imóveis, fazendo aquele giro gerar uma receita adicional e por isso eles conseguem pagar um yield um pouco mais elevado. Também pelo fato de que a vacância desses fundos é menor. E o AFI e o FCFL, o AFI em particular, está pagando um yield bem satisfatório. O FCFL, por se tratar de um imóvel extremamente bem localizado na Faria Lima, está pagando um yield menor, mas isso é apenas pelo fato de que ele está muito bem precificado. Ele está negociando aí a 120% do book, está bastante bem precificado. Seria o fundo mais conservador da nossa carteira. O MXRF pagando o yield de renda fixa super padrão. Assim. É isso aí. Então, a vacância, esse gráfico aí do yield, a vacância diminuindo, o yield das lojas corporativas sobe, e aí que está o pulo do gato, a oportunidade de um ganho um pouco maior. É esse o racional, né? Exatamente, exatamente. Então, um gráfico acaba sendo negativo do outro, né? Então, se você tem um, um fundo com o yield alto, possivelmente ele vai ter a vacância baixa e vice-versa, porque você não pode pagar um aluguel que você não recebe, né? Se você tiver esses dois indicadores divergindo, isso pode ser uma história que pode ser contada pelo próprio regulamento do fundo, talvez uma receita garantida, uma questão qualquer que explique
essa divergência, isso tem que estar explicado. Se não tiver explicado, a gente pode estar diante de uma boa oportunidade de compra aí, ou de um fundo que esteja muito mal precificado para o outro lado, né? Muito caro. Então tá aí, muito bem. Tá aí a recomendação do Felipe Soares lá da Ativa Investimentos, carteira recomendada para o mês de fevereiro de 2017. Se você está vendo gravado, ó, não vai sair fazendo coisa em 2018 de acordo com essa carteira. A gente está em fevereiro de 2017. Felipe, muito obrigado. Dessa vez fico bem mais feliz de ter conseguido te ouvir inteiramente. Mais uma vez, obrigado pela sua disposição, sucesso e espero que a gente possa se falar mais vezes. Não, sem dúvida. Obrigado a você, Arthur. Foi super agradável o nosso papo aqui. O FII é um produto que eu gosto muito, está sendo muito procurado aqui na casa e a gente vai continuar se falando com certeza. Queria agradecer a você, a todo mundo que está ouvindo e dar uma dica aí, se você pretende investir em FII, acesse lá a nossa carteira na ativainvestimento.com.br e procure o nosso consultor. Até logo, um abraço. Um abraço, muito obrigado. Felipe, boa tarde, obrigado mais uma vez por nos atender. E da última vez que a gente... Estamos de volta ao vivo, espero que tenha gostado aí do papo com o Felipe Soares. Mais uma vez, cara, muito obrigado. Essa entrevista foi gravada na quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Agora estamos de volta aqui, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, ao vivo. E aí, então, eu queria encerrar com mais um pouco sobre projeções, fundos e tal. O Felipe deu uma carteira, deu nome aos bois, é esse fundo, é aquele fundo e tal. Ontem eu estava dando uma estudada, como de costume, e encontrei no site da Rio Bravo o relatório Rio Bravo Estratégias. É um relatório mensal, gratuito, fica disponível no site deles, que fala sobre vários produtos, não só sobre fundos imobiliários, fala sobre crédito, sobre ações e tal. E eu gosto sempre de acompanhar todo mês. E aí eu estava vendo a parte sobre os investimentos imobiliários, e eles trouxeram a seguinte reflexão, falando de o que explica o desempenho no último triênio dos fundos que foram os melhores, né? Falando assim por, não exatamente este ou aquele fundo, mas fundo de shopping ou fundo de escritório e tal, o que explica o desempenho deles e uma projeção para os próximos 3 anos, para daqui até 2019. Então não é uma coisa tão pontual como a gente acabou de ver, mas também uma reflexão que eu acho que vale a pena trazer. Então é o seguinte, entre 2014 e 2016, o estudo, claro, eu vou fazer um resumão aqui, uma síntese, e eu sugiro que você entre no site e leia o estudo completo. Quem é o autor é o Augusto Martins, lá da Rio Bravo, que aliás poderia vir aqui também bater um papo com a gente, viu? Você é muito bem-vindo. Vamos agendar uma conversa qualquer dia. Então, as melhores performances do triênio de 2014 a 2016 foram os setores de shopping, os escritórios AAA, OA, depende de cada consultoria, mas os escritórios de altíssimo padrão em São Paulo, aqueles fundos que têm contratos atípicos, ou seja, os fundos de agências bancárias, os fundos de galpão em que o processo foi um build to suit, um sale and leaseback, onde tem contrato atípico, e os fundos de papel, os fundos de CRI. Então, esses foram os que tiveram a melhor performance no triênio 2014 e 2016. O que provavelmente explica isso? Tá lá, tudo isso está no relatório do Augusto Martins da Rio Bravo. O setor de shoppings ele sente depois o baque da crise, então ele aproveitou bastante todo esse período de bastante consumismo, de crédito farto. Então, entre 2014 e 2016, então foi um setor que sobressaiu neste período. Os escritórios de alto padrão em São Paulo, que mesmo durante a crise, eles foram mais resilientes. Tem uma série de estudos, inclusive, que diz que os escritórios de alto padrão são mais resilientes em momentos de crise, até porque, como a gente conversou com o Roberto Patinho, da JLL, no ano passado, há um movimento, assim, quando vem a crise, quando aumenta a vacância, do que é chamado de flight to quality. Então, uma empresa que está num escritório mais ou menos, ela aproveita que os preços dos escritórios de alto padrão baixaram, dos preços da locação, e ocupa um escritório de alto padrão. Ou seja, sai o pessoal do escritório B, do escritório C e vai ocupando escritórios de maior qualidade. Por isso essa resiliência no momento de crise. Então eles pegaram uma fase muito boa e depois, quando veio a crise, os escritórios de alto padrão foram mais resilientes.
Os de contrato atípico, enfim, pela própria natureza, eles não estão tão expostos a esses riscos por serem contratos de alto padrão, que não vão passar por ação de reajuste, não vão ter mudança no valor do aluguel e também ter uma multa expressiva. Fizemos um programa sobre contratos de locação, assista lá, você vai entender tudo direitinho. E os fundos de papel, porque papel não é tijolo. Papel não está exposto ao risco do mercado imobiliário, está exposto ao risco de crédito, como a gente falou bem com o Casaça semana passada. Então, esses foram os setores que mais se destacaram e uma ideia do racional, do porquê eles foram os melhores. Quais foram os piores neste triênio de 2014 até o fim de 2016? Os escritórios no Rio de Janeiro, os escritórios com vacância persistente e relevante, já já eu explico um pouco melhor isso, o setor industrial e logístico, né, os fundos de galpão, e os fundos com renda mínima garantida. Por que eles foram os piores? Bem, escritórios no Rio de Janeiro, por tudo que a gente está vendo acontecer no Rio de Janeiro. Uma cidade que foi muito impactada pela queda da indústria do petróleo, enfim, também já falamos bastante, e por tudo que a gente está vendo acontecer na política. Saiu um relatório recente da JLL chamado First Look, com dados atualizados para o fim de 2016 e projeções para 2017. Então chegaram a projetar uma vacância de 40% em escritórios no Rio de Janeiro. Então eu acho que fica claro e entender por que foram as piores performances. Escritórios com vacância persistente e relevante. Estamos falando principalmente daqueles fundos com prédios mais novos, mais recentes, entregues há pouco tempo e que não conseguiram total absorção. Então ficaram 40%, 50% até hoje, estão alguns com 40%, 50% de espaços vagos. Então é uma vacância relevante e persistente porque ela já está se arrastando aí há meses, talvez até há mais de anos. Industrial e logístico pela própria crise, pela diminuição do consumo, enfim. E os de renda mínima garantida, à medida que o fluxo garantido foi terminando e o fluxo real não chegava nem perto do fluxo da renda mínima garantida. Então, como eu brinco, quando tirou a rodinha da bicicleta, a criança que estava pedalando lá caiu e se espatifou no chão. Então, isso seria as explicações das piores performances. E olhando para frente, melhores expectativas para o triênio de 2017 até 2019. Mais uma vez, escritórios de alto padrão na capital de São Paulo podem se aproveitar da recuperação que todo mundo está prevendo. Contratos atípicos pelos mesmos motivos. Os fundos de papel, pelos mesmos motivos, fundos de CRI, até com a queda da taxa Selic, aqueles que têm posições pré-fixadas podem até sair ganhando com esse movimento. E o setor industrial logístico, que foi um setor que apanhou um pouco, né, no triênio passado, pode então passar a mudar de fase e ter uma recuperação, né, agora com a melhora projetada da economia. E para 2017 especificamente, o que tem no relatório? São aqueles o que o Augusto chamou de problema resolvido. O que deve performar melhor em 2017? Fundos com problema resolvido. O que seria isso? Um fundo que está com uma vacância persistente e relevante e que de repente seja todo ocupado, ou até um fato como esse hoje, o TB Office é um fundo imobiliário que passa por isso, né? Uma vacância persistente e relevante, de repente vem alguém e faz uma oferta pelo imóvel todo de uma vez, você vê a valorização que teve só hoje na Bolsa. Então essas seriam a tônica para 2017. 2016 foi relativamente mais fácil, foi um movimento em que tudo subiu. E 2017, o que pode subir acima da média, o que pode dar retorno acima da média do mercado? Os fundos que tiverem problemas resolvidos. Em outras palavras, os fundos que hoje apresentam mais risco, né? Claro, maior possibilidade de retorno, você precisa assumir mais risco agora no curto prazo. Ok? Piores expectativas para o triênio de 2017 a 2019? Shoppings, porque de acordo com o relatório, também vieram numa época muito boa e agora devem pegar o contrário, né? Até a economia recuperar, até as pessoas recuperarem crédito, confiança para voltar a comprar. Então os shoppings vão demorar um pouquinho para ter essa recuperação. É isso.
as piores expectativas para o próximo triênio, de 2017 a 2019, ficam para o setor de shoppings. Então essa é a opinião do Augusto Martins, num relatório muito bem escrito, num artigo muito bem escrito. Confiram lá no site da Rio Bravo. A gente tem um tempinho ainda, eu falei aqui desse relatório First Look, deixa eu mostrar alguns highlights, deixa eu só achar eles aqui. Deixa eu ver se eu encontro, só um minutinho. Essa é a hora que o pessoal da técnica fica assim, e agora, hein? Vai funcionar, não vai? Deu certo aí, Lucas? Posso mostrar? Então pode pôr na tela. JLL, First Look, escritórios de alto padrão, Rio de Janeiro, quarto trimestre de 2016. Deixa eu colocar em tela cheia aqui para melhorar. Eu vou falar, não vou ler o relatório, é um relatório preliminar de uma página só, então fala aqui da evolução da vacância na cidade. Olha aqui a projeção que eu falei de 40% de vacância. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso para a gente ver melhor. Projeção de vacância aqui, ó, provavelmente até o final de 2017. O pessoal da JLL vem explicar para a gente direitinho todos esses números e gráficos, hein? Então, mais do que convidados. Projeção de vacância de 41,4% da vacância na cidade do Rio de Janeiro. Acredito eu que até o fim de 2017. E alguns dados aqui destacados, ó. Valores recordes que marcaram 2016. Foram entregues no ano 14 novos edifícios, quase que 230 mil metros quadrados, maior valor observado desde o início das medições da JLL. 65% entregue no centro, na região do centro. Devoluções somaram 189 mil metros quadrados no ano, e as empresas do setor de energia foram as maiores destaques na devolução e redução de áreas, ou seja, principalmente do setor de petróleo, né? E os preços pedidos registraram queda de 17,6% em relação a 2015. Então olha aqui, ó, taxa de vacância atual de 31%, preço médio pedido de locação de R$ 98, mas isso aí oscila bastante de região para região. 2 milhões e 200 mil metros quadrados corresponde ao estoque total de escritórios de alto padrão no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada nesse mesmo material, só que agora para São Paulo. Deixa eu só encontrar, pode vir um pouco para mim aqui enquanto eu procuro. É isso. Vamos lá. Só um minuto, já chego lá. São Paulo, alto padrão. Pode pôr na tela, Lucas, por favor. Então, em São Paulo, evolução da absorção líquida ao longo do trimestre, me parece que veio diminuindo, né? Isso que eu estou entendendo desse gráfico. Teve uma absorção, foi maior no primeiro trimestre, foi diminuindo ao longo dos trimestres. E boa parte do estoque, tanto aqui quanto no Rio de Janeiro, que se esperava de entrega para 2016, foi adiado. Quer dizer, quem estava construindo passou a demorar um pouquinho mais na construção para não entregar nesse cenário ruim que está sendo projetado. Então, olha lá, por que 100 mil metros quadrados foram adiados? O novo estoque previsto para o último trimestre de 2016 tinha uma expectativa de entregar mais 100 mil metros quadrados entre Alphaville, Berrini, Paulista e Vila Olímpia. Mas o construtor, o incorporador, tira um pouco o pé do acelerador, espera para não entregar, porque uma vez entregue, ele começa a ter que pagar IPTU, ter que pagar condomínio, aquela coisa toda. Então ele espera e segura um pouco a construção. Claro que isso também é prejuízo. A partir do momento que você tem um fluxo de caixa projetado e ele tem que ser alargado, isso também representa prejuízo. Mas não é exatamente um custo que inicia, né? Enfim, estratégias de cada um, estejam certas ou erradas. Depois quem é da área nos explica isso melhor. Tem quase 5 milhões, 4,8 milhões de metros quadrados o estoque total de alto padrão em São Paulo. Nenhuma entrega de estoque foi registrado nesse período. Que período? Último trimestre de 2016. A taxa de vacância aqui em São Paulo é de 25%, 25,16%. E o preço médio
por mês de aluguel é de R$ 86. Então esse é o relatório First Look, ou seja, um relatório preliminar. Daqui a pouco sai um relatório com certeza bem mais detalhado e obviamente a gente vai trazer isso tudo aqui, vamos falar com o pessoal das consultorias para ter tudo isso atualizado e bem explicado para você no programa Fundos Imobiliários. Isso aí, esse foi o programa dessa semana. Vamos bater um papo? Vou pedir para o Lucas pôr na tela aqui, ó. Me encontra lá no Facebook, facebook.com/Arthur V. Moraes. Você encontra a página do professor Arthur Vieira de Moraes. Curte lá, vamos bater um papo, mande uma mensagem, você vai saber da minha agenda também, e pode comentar, mandar mensagem, enfim. Eu acho bacana a gente aproveitar e interagir, não só às sextas-feiras aqui, mas também durante a semana toda. Tá legal? Muito obrigado para você que acompanhou, um ótimo final de semana. Na semana que vem eu vou fazer um mistério, mas eu estou bastante ansioso para o programa que a gente vai ter, a entrevista que a gente vai ter. Espero que seja tudo certinho, confirmado. Vai ser um baita de um papo bacana com especialistas do núcleo de Real Estate da Poli. Vamos torcer para dar tudo certo. Até a próxima sexta-feira, um grande abraço e um bom fim de semana.